lá. Vamos de zap? Vamos. Roda aí, Sam, vai. Roda o zap pra sair do medo, vai. Olá, Caio. Bom dia agora para você que vai ver o vídeo. Aqui são exatamente 2 horas da manhã, Caião. Estou aqui lendo a Bíblia. Como o Senhor ensinou a gente ler o Novo Testamento de carreirinha, mas eu sempre estudei também um pouco sobre o livro apócrifo de Enoque, sobre as coisas um pouco... as loucuras da Bíblia, né? Eu e minha esposa te assistimos todos os dias. Eu agradeço a Deus pela sua vida, né, pelo grande pastor que o Senhor é. E eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, né, que um dia eu quase apanhei de um pastor porque ele falou isso. Quando eu falei isso para ele. Aqui no caso de Atos 8, no que Filipe encontra o eunuco, o que aconteceu com ele ele viajou no tempo. Eu queria saber porque, pelo que eu entendi, ele viajou no tempo. E no caso, por que não colocaram também o livro de Enoque na Bíblia? Porque o livro é extraordinário. As viagens de Enoque, os anjos que ele viram, o Benai Elohim, que eu acredito que é, né? Então, se a pergunta foi muito, né, chata, me perdoe, mas é uma curiosidade minha mesmo que eu queria saber. Tá ok, Caio? Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo, tá? Que Deus continue te abençoando. E eu creio que um dia, eu quero, ano que vem, ir aí te dar um cheiro e um abraço. Meu sonho é chegar aí, te dar um grande abraço e um beijo e te agradecer pessoalmente. Tá bem, Caio? Muito obrigado. Valeu. Obrigado você, meu filho. Filipe, Atos 8. Ele viajou no espaço-tempo e, sobretudo, no espaço, porque não deu nem tempo de que a gente dissesse ele apareceu 3 dias depois em Asdod, que é a cidade cuja transliteração em Atos 8 aparece como Azoto, mas é a cidade de Asdod, que é uma das cidades antigas dos filisteus. Ele estava ali no vale de Sorek, vale de Dalila e de Sansão, onde está lá o ribeiro, até hoje chamado de Ribeiro de São Filipe, onde ele batizou Filipe, e ele viajou no espaço-tempo, numa questão de segundos. Ali foi mais chocante a viagem no espaço do que no tempo, porque instantaneamente ele desapareceu daqui e apareceu em Asdod, em Azoto. E não diz que foram 3 dias depois, uma semana depois. O fenômeno foi a instantaneidade. Era como eu estar aqui e a distância mais ou menos seria daqui do Lago Norte, onde eu moro, batizei alguém, me enchi de alegria no Espírito Santo e de repente fui arrebatado, fui trasladado para o Lago Sul, que é mais ou menos a distância do lugar onde o Filipe estava com o eunuco para o lugar onde ele apareceu, no meio de uma praça em Asdod. O que eu estou fazendo aqui? Mas foi um átimo de segundo. Então o fenômeno foi o trasladamento. Não foi o tempo, o espaço, a demora, não foi isso. O maior fenômeno depois do trasladamento foi, claro, a mudança de espaço na instantaneidade de um átimo. Mas isso não é importante, nem um pouco importante. São curiosidades que preenchem e fazem cócegas nos intelectos curiosos, mas não muda a vida de ninguém, não melhora ninguém, não altera ninguém, não acontece nada de extraordinário porque a gente admite isso. Não aconteceu só no Novo Testamento, com Filipe, já aconteceu em outros lugares, no Velho Testamento. Esse fenômeno do deslocamento no espaço-tempo é comum. Já há uma quantidade enorme, milhares de registros disso que não tem absolutamente nada a ver com evangelho, com fé, com nada disso.
Fenômeno, gente que estava aqui e apareceu em outro estado em instantes. Fenômenos. Então nós estamos cercados de fenômenos e que eles necessariamente não alteram a nossa vida, no máximo produzem curiosos estudiosos da fenomenologia, mas não mudam o caráter, nem a mente, nem coisa alguma. Livro de Enoque, eu dou graças a Deus que ele não está na Bíblia. Eu não acho que ele faça a menor falta no Novo Testamento. Eu o conheço muito bem, mas não sinto falta dele. Dou graças a Deus que ele não esteja. Ele fora da Bíblia já causou uma miséria na cabeça dos místicos. É o livro que mais perversidade já gerou na cabeça de místicos. Olha só. Por causa dos anjos. Começa aquilo que Paulo fala, chama em Colossenses de culto aos anjos. Aí o cara começa, tem tanto anjo no livro de Enoque, com nome, com função, com o que faz, que começa aquele culto, a tarefa angelical. Ah, deixa eu falar com o anjo tal, porque ele é que cuida dos mares, ele é que cuida dos rios. São ele designações. É que cuida, tudo designação que o Novo Testamento não comporta. Jesus admite, porque Jesus cita frases soltas que você que conhece bem o livro de Enoque sabe que foi de lá que vieram. Olha. E alguns princípios. Paulo, então, cita várias vezes. Paulo bebeu lá. Todos beberam. Todos beberam. Foi escrito 300 anos antes de Jesus e não houve intelectual, nem acadêmico, nem místico, nem ninguém que tenha vivido em Israel que não tenha lido o livro de Enoque. Agora, o que a gente vê é o Novo Testamento filtrar o livro de Enoque. Ou seja, examinar o livro de Enoque todinho e reter só o que é bom. E eu acho que a filtragem que o Novo Testamento fez é mais do que necessária. É. Eu não recomendaria que o livro de Enoque fosse posto na Bíblia, porque o pessoal já se confunde lendo a simplicidade do Novo Testamento. Imagina botando um negócio desse lá dentro. O misticismo, o pentecostalismo, que o livro de Enoque poderia suscitar, ia fazer a cabeça desse pessoal ficar 1 bilhão de vezes pior. O pessoal ia conversar com o anjo. Tem seitas enoquianas, que não são cristãs, são seitas enoquianas, sociedades secretas enoquianas, fazendo magia negra, bruxaria. Eles acreditam que dentro do livro de Enoque existem códigos que quem os aprende controla a função dos anjos. Meu Deus. Então não quero isso perto de mim. Eu sou um homem do Evangelho puro e simples. Os 4 evangelhos me bastam. Eu leio e já li todos os apócrifos, algumas dezenas de vezes. Examino tudo, retenho o que é bom. Na maioria das vezes tem pouca coisa boa, mas tem algumas interessantes. E as interessantes são as que são coerentes com o Novo Testamento, com o que Jesus ensina. Então, meu filho, não fique fazendo viagens místicas, nem esotéricas, nem se entregue às curiosidades. Leia o Evangelho de carreirinha e preste atenção nos significados que transformam a mente, o caráter e o modo da gente viver. O resto é curiosidade, tá bom? Beijo. Caio, você acha que a não inclusão do livro de Enoque na Bíblia foi uma decisão ocasional ou ela tinha uma razão de estar lá, na sua opinião? Aquilo ali foi pensado durante muitos anos. E conquanto tenha sido Constantino que promoveu o concílio, que ajuntou esses livros que a gente tem no Novo Testamento, eu sou um cara liberto. Não é porque foi Constantino que patrocinou que a escolha tenha sido errada. Se você ler os apócrifos todos, se você não estiver querendo encontrar uma defesa de tese para um capricho pessoal, se você ler com o mínimo de isenção, você vai ver que eles não mereciam estar ali. São livros infantis. Então você acha que o time de Constantino que fez no concílio lá foi um bom time? Não era dele o time, eram os bispos da época, os pensadores da época, cristãos. Depois de muita discussão, muita polêmica, muita consideração a respeito das alternativas, acharam que a coerência era aquela. Eu, 1700 anos depois, concordo. Concorda. Lendo as outras coisas. E hoje,
Eu tenho também até muito mais material do que alguns deles tiveram para fazer a comparação. E muito mais facilidade de fazer a comparação. Está tudo na palma da mão, só não sabe quem não quer. Está aqui, ó. Você pesquisa tudo aqui, entra na biblioteca de qualquer lugar da Terra, lê o que você quiser. Então, para mim, o Novo Testamento é bastante. E está suficiente. Calvino queria tirar livros do Novo Testamento, você sabia disso? Lutero também. É, cara. Lutero achava que Tiago tinha que ser tirado, ele não entendia Tiago. Você veja que ele não era necessariamente tão profundo, o Lutero. Era um cara muito passional. E ele não compreendeu a sutileza de que Tiago não estava negando Paulo. Tiago estava só dizendo: dê fruto. Dê fruto. Se você tem fé, dê fruto. Mas como a tese dele era ele traumatizado com a salvação pelas obras católicas, parecia que Tiago estava fazendo apologia do oposto, e não era. Por ele, o livro do Apocalipse teria sido tirado também da Bíblia. Ele não via nenhuma vantagem no Apocalipse, vamos tirar isso daqui. Graças a Deus, não tiraram. A Calvino tinha restrições a vários livros também, inclusive ao Apocalipse. Ele nunca quis chegar perto para comentar. Eu não tenho problema com nenhum dos livros do Novo Testamento. Com livro nenhum da Bíblia. Eu acho que os que estão no Velho Testamento são importantes. Eles contam a história da evolução, da revelação de Deus no processo histórico de Israel, especialmente. Isso não foi uma revelação que chegou e foi dada e acabada. Ela foi progressiva, ela era pertinente a cada tempo e geração. Você vê que no próprio processo do Velho Testamento, certas coisas do próprio Velho Testamento já vão ficando obsoletas na evolução histórica do próprio povo de Israel no Velho Testamento. Nele mesmo. Aí depois de Cristo, a obsolescência tomou conta geral de quase tudo. E no Novo Testamento tem coisas obsoletas, quando você lê à luz de Jesus, tendo Jesus como chave hermenêutica. Por exemplo, para ler 1 Coríntios 7 hoje aqui, tendo Jesus como chave hermenêutica e sabendo quais são os princípios eternos e quais são os aplicativos circunstanciais, eu tive que, à luz de Jesus, projetar algumas luzes para quem está ouvindo em casa e não conhece contexto nenhum, não ficar achando que o Paulo estava dando um conselho para ser cumprido ao pé da letra nos nossos dias, quando ele mesmo diz: essa é a minha opinião. Tem circunstancialidade no que eu estou dizendo. É tanto que você alertou a questão da relação social do casamento. Eu teria 1 bilhão de coisas a mais. A mulher precisava, né? 1 bilhão de coisas a mais para falar se eu estivesse num retiro com 4 dias de exposição de 1 Coríntios 7. Não é o caso, uma leiturinha aqui simples, né? Para ir orientando basicamente a cabecinha de todo mundo. Mas não sinto falta de nada e o livro de Enoque está bom ficar onde ficou. A gente vai dar uma lidinha e o filtro é Jesus. O filtro é Jesus. Enoque é filtrado em Cristo. Assim como Paulo é filtrado em Cristo. Assim como Pedro é filtrado em Cristo. Assim como o Velho Testamento é filtrado em Cristo. Jesus é o filtro. Só o que passa por Jesus e cai do lado de cá é que é a essência, é evangelho. VNVTV, o canal é você.